Olá, seja bem-vindo ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um. conhecendo e vivendo mais essa palavra tremenda que é a palavra de Deus. Nas nossas vidas, na sua vida e para todos que estão ouvindo e que vão ouvir também. Porque essa palavra é viva, ela está indo para todos os lados em nome de Jesus. E vamos ser diferentes a cada dia que nós ouvimos e sentimos essa palavra que muda, transforma as nossas vidas. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Quando nós falamos em conhecer é para que você saiba aquilo que Deus pode fazer na tua vida e na minha vida. Isso é conhecer. Agora, viver é viver as promessas que a gente tem. Viver cada palavra que está nessa palavra. Viver cada palavra. Amém? Viver é confiar que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E nós queremos num Deus de propósito, verdade? Verdade. Então, se nós queremos num Deus de propósito e nós caminhamos com esse Deus, tudo que acontece na tua vida e na minha vida tem um propósito. Amém? Amém. E hoje nós estamos aqui para falar de milagres. Mais um milagre, né? Já estamos no penúltimo milagre relatado pela Bíblia, né? A próxima semana vai ser o último milagre e você é o nosso convidado para estar com a gente estudando, né? Estudando a palavra. Se você tem algum tema que você gostaria que a gente estivesse desenvolvendo dentro da palavra, fala com a gente e juntos nós vamos fazer isso acontecer. Vamos estudar a palavra e vamos trazer essa palavra. E hoje, mais um milagre de Jesus, nós vamos falar sobre a cura da orelha de Malco. A cura da orelha de Malco. Isso aí, esse relato encontra-se em Lucas capítulo 22, versículos de 49 a 51, e João capítulo 18, versículo 10. Para iniciarmos mais este milagre, é importante vermos o contexto. A gente sempre fala que a gente deve não pegar um texto isolado, mas ver o contexto. Então a gente vai analisar o contexto que está registrado nos evangelhos. Então eu gostaria que você estivesse anotando e lendo essas três passagens para que você entendesse o conceito ou o contexto dessa cura que o Senhor Jesus vai fazer. Os textos, para que você analise o contexto, estão em Mateus capítulo 26, versículo de 36 a 46, Marcos capítulo 14, versículos de 32 a 42 e Lucas capítulo 22, versículos de 39 a 46. São textos longos, então seria interessante que você estivesse lendo e se colocando em dia daquilo que foi esse milagre. É sempre interessante a gente ver o contexto e tentar nos remeter para a história, remeter para o lugar, para ver tudo o que estava acontecendo. Né? E a gente sempre tem falado aqui que os quatro evangelhos muitas vezes têm os mesmos textos, os mesmos milagres, mas com um enfoque diferente. Então o foco é diferente de cada um daqueles que escreveu. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22, versículo 39. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos acompanharam. Muitos perguntam se foi o Monte das Oliveiras ou o Jardim do Getsemane, onde Jesus foi orar e foi preso. Muitos perguntam, e aí tem um pouquinho de confusão, mas vamos aprender um pouco de geografia bíblica. Gostaria que você estivesse vendo aí Marcos capítulo 14, versículo 32, ele cita Jardim do Getsemane. Em Mateus capítulo 26, versículo 30, ele fala do Monte das Oliveiras. Estaria havendo alguma confusão, algum engano? Será que a Bíblia está se contradizendo? Vamos lá.
O Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras faz parte da pequena cadeia montanhosa que separa Jerusalém do deserto da Judéia. Ele é uma coluna rochosa, uma colina rochosa situada do outro lado da torrente do Cedron. Isso você pode ver lá em João capítulo 18, versículo 1. Ele está a leste das cidades e já fora das suas muralhas, no caminho para Betânia. Vocês lembram que nós vimos onde estava Betânia no mapa em relação a Jerusalém? E nós vimos isso, que Betânia está a 3 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. Então, a torrente do Cedron, ela é um pequeno riacho que separa o Monte das Oliveiras do Monte Moriá. Cedron, que em hebraico significa escuro, ele nasce a 2,5 quilômetros de Jerusalém e corre para leste. O curso dele é de mais ou menos 40 quilômetros e deságua no Mar Morto. Então aqui a gente pode ver nessa representação, para que você tenha uma ideia da localização da torrente de Cedron. Então, nós temos aqui o Monte Moriá, que está aqui, né? E nós temos aqui o Monte das Oliveiras. E aqui a gente tem o Vale de Cedron. O Vale de Cedron é exatamente onde tem a torrente de Cedron que corre aqui, que é um rio escuro. Isso é bom para que você entenda, geograficamente o que está acontecendo. O Jardim do Getsêmani, por sua vez, se localiza no sopé, na base do Monte das Oliveiras. O seu nome no aramaico significa prensa de azeite. Era um horto em que se extraía o azeite a partir do fruto das oliveiras, que eram abundantes na área. Portanto, depois da última ceia, Jesus e seus discípulos foram, sim, ao Monte das Oliveiras, mais especificamente ao Jardim do Getsêmani, que fica na sua base. Veja lá em Lucas capítulo 22, versículo 39. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Ou seja, Jesus estava orando no Monte das Oliveiras. E ele estava junto com os 11 de seus discípulos, faltava um. E ele estava lá no jardim chamado Getsêmani. Depois de realizar a oração, chama os seus discípulos para se retirar dali. Enquanto ele ainda falava, se aproximou uma multidão trazida por Judas Iscariotes, que conhecia aquele lugar, acompanhado dos principais dos sacerdotes, capitães do templo e anciões, com o objetivo de prendê-lo. Ou seja, nós vemos aqui uma situação que foi antes da prisão de Jesus, mas no Monte das Oliveiras, onde ele ia, lá no Jardim do Getsêmani, ia orar. E ele estava orando. Então foi nesse lugar que Jesus suou sangue, como diz lá na palavra. E a gente lembra que esse suar sangue é quando você está num estresse extremo. E aí, pelo clamor, porque Jesus já sabia o que ia acontecer, não? Nessa época ele já estava ali com a situação de passar pelo que ele passou por amor a cada um de nós. Bom, e a gente continua aqui em Lucas, capítulo 22, versículos 47 e 48.
Falava ele ainda, quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? Nós vemos aqui o beijo dado por Judas para atrair Jesus. Era a saudação usual entre os cristãos, que era um beijo na face. Paulo fala isso em algumas de suas cartas. Isso se chama ósculo santo. Esse ósculo santo foi a marca da traição que poderia ser dado por qualquer um. Foi dado por Judas, mas poderia ser dado por qualquer um, mesmo que não fosse discípulo. Então, onde nós vemos Paulo falando do ósculo santo, em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 26, 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 20, 2 de Coríntios, capítulo 13, versículo 14 e Romanos, capítulo 16, versículo 16. Então, Judas deu o beijo em Jesus, deu o ósculo santo em Jesus, que era para sinalizar para os sacerdotes ou para os auxiliares de sacerdotes que aquele era Jesus. João capítulo 18, versículos 10 e 11. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Ou seja, Jesus estava dizendo para Pedro assim: olha, isso aqui eu vou passar. Isso aqui eu vou passar. Se você lembra um pouco, quando Jesus foi levado, Pedro negou a Jesus. Então nós podemos dizer que até aquele momento Pedro estava meio convertido, né? Pedro era meio cristão. Pedro era um dos discípulos e tira a espada e corta a orelha direita de um dos servos do sumo sacerdote Caifás. E a palavra fala que o nome dele era Malco, mas Jesus dá uma ordem para Pedro guardar a sua espada. Pedro era impetuoso e a gente vê que ele ainda não era completamente convertido porque ele trazia a espada, né? Os discípulos não deveriam ter a espada. Na verdade, para você evitar esses confrontos, né? Que era amar ao próximo como a ti mesmo, não ia levantar uma espada para uma outra pessoa. E vale também lembrar que quando Jesus estava orando no Getsemane, era afasta de mim esse cálice, né? Se for possível, mas que seja feita a vontade do Senhor, a vontade de Deus Pai. Então a gente vê que é esse cálice que Jesus sabia que teria que estar bebendo dele. Ok, e a gente vê aqui Lucas falando em Lucas 22, 50. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. O servo do sumo sacerdote. Esse era Malco. Mas quem era Malco? Um grande equívoco que muitos cometem é dizer que Pedro cortou a orelha do soldado. A Bíblia não diz que Malco era um soldado. Os 4 evangelhos dizem que Malco era servo do sumo sacerdote. E você pode conferir os textos aqui em Mateus capítulo 26, versículo 51, Marcos capítulo 14, versículo 47, Lucas capítulo 22, versículo 50 e João capítulo 18, versículo 10. Em todos esses textos a Bíblia não relata que ele era um soldado, mas relata que ele era um servo do sumo sacerdote. Mas você me perguntaria, ele era um servo do sumo sacerdote? E para ser sacerdote? Bom, para ser sacerdote, tinha que ter um preparo. O sacerdote deveria passar por um preparo, por um treinamento. A definição de sacerdócio é o conjunto das funções e
dignidade do ministro de um culto. Não era fácil ser um sacerdote, pois o ritual era muito complexo e cheio de detalhes, que passavam por questões éticas e físicas. E o milagre realizado por Jesus teve a sua importância na vida desse homem. Quais são os requisitos para ser um sacerdote? Abra sua Bíblia em Números capítulo 3, versículos 6 e 7. Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Ou seja, o que a gente vê aqui, que deve ser da tribo de Levi. Então, a gente crê que Malcom pertencia à tribo de Levi. A Bíblia apresenta que para ser sacerdote eram necessários alguns requisitos. Ser da tribo de Levi. A Bíblia não traz a genealogia de Malcom. No entanto, por inferência, é correto afirmar que uma pessoa que trabalha no templo tinha que ser da tribo de Levi. E jamais o sumo sacerdote iria corromper essa ordem, porque isso era lei. Então, o sumo sacerdote não ia deixar qualquer um servir. Então, por inferência, a gente crê que Malcom era da tribo de Levi. Levíticos capítulo 21, versículos 17 e 21. Fala a Arão dizendo: ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Ou seja, ser da tribo de Levi não bastava, ele tinha que ser perfeito. Essa necessidade era obrigatória, pois o próprio Deus é perfeito. E para se achegar a ele é necessário que fosse perfeito, que o sacerdote fosse perfeito. Isso figura na sombra daquilo que foi realizado por Jesus na cruz, religando a humanidade a Deus. Os homens, sendo pecadores, jamais poderiam se chegar a Deus. Como diz o profeta Isaías, que as iniquidades dos homens fazem separação deles de Deus. Isso não quer dizer que Deus é contra a acessibilidade dos portadores de necessidades especiais à sua presença. Na lei, era o aspecto físico, que tinha que ser perfeito. E na graça, é o aspecto espiritual. Abra a tua Bíblia em Levíticos capítulo 14, versículo 14. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Ou seja, podemos dizer que é tudo da direita aqui, né? Mas tinha que ter todos os itens da direita. Da direita, né? Ou seja, para ser sacerdote você deveria ser ungido. O homem precisava ter a orelha direita para que a cerimônia fosse possível. E Pedro cortou a orelha direita de Malcom. Ele perderia o seu sacerdote. Aqueles que desejavam ser sacerdote deveriam dedicar a sua vida por cerca de 5 a 8 anos ao estudo dos escritos judaicos, se dedicar ao serviço do templo em todas as ações relacionadas ao trabalho. No final, quando faltava 1 ano, se tornava servo do sumo sacerdote, se tornando próximo à maior autoridade do templo.
Então, quando a palavra fala que Malcom era servo do sumo sacerdote, significa que ele já havia sido treinado por 5 a 8 anos, significa que ele já conhecia as escrituras judaicas, significa que ele já estava muito próximo de ser consagrado sacerdote. Mas ele tinha que ser ungido. E o sangue, como nós vimos em Levíticos, tinha que ser colocado na orelha direita. E Malco agora estava sem a orelha. Sem a orelha. Ok. Qual foi, então, a posição de Malco? Malco já estava no último ano do seu estágio. Veja lá em Lucas capítulo 22, versículo 50. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Cortou a orelha direita. Né? O ato de ter a orelha cortada teria duas das condições acima que nós mencionamos impossibilitadas. E ainda mais, o tornaria impróprio para fazer qualquer coisa dentro do templo. Ele já não era perfeito e ele já não tinha a orelha direita. Ele seria excluído do seu trabalho e teria que prover sua alimentação de outra forma. Ou seja, ele tinha sido criado no templo. Né? E a tribo de Levi foi a única tribo que não tinha terras, mas as outras tribos traziam seus dízimos e ofertas ao templo para sustentar os sacerdotes. E Malco estava lá. Sem aquela orelha, a vida de Malco seria totalmente mudada, no âmbito de 180 graus, e todos os seus projetos teriam que sofrer adaptações radicais. Trabalho, família, posição social seriam todos afetados. O ministério teria que ser abortado da vida de Malco, e o templo só serviria para ele ir adorar a Deus como um cidadão comum. Mas Malcom era um servo do sumo sacerdote. Jesus muda a vida dele. E ele tinha uma história, havia dedicado sua vida para ser sacerdote e não havia espaço para situações de fracasso. A orelha direita era apenas um detalhe na cabeça de outros. No entanto, na vida de Malcom, era uma parte essencial, que não envolvia apenas a função de sacerdote. O corte da orelha era a decepção completa de uma vida projetada e dedicada para ser um sacerdote. A grande questão não era apenas o risco de vida que o servo do sumo sacerdote estava correndo, pois mais um golpe da espada de Pedro era o seu fim. E aí nós vemos o quanto nós temos assim mais a característica de como um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente, mas de saber de todas as coisas e saber como era a vida de Malco, porque naquele momento todos estavam focados em Jesus e Jesus trazendo a nossa leitura focados ao momento da cruz, né? E quanto isso envolveria a volta à vida de uma pessoa, que talvez, eu não sei como é o coração de Malco, como estava na hora, mas Deus trabalhou no coração de Malco e trabalhou também no coração de Pedro. Ou seja, era um momento bastante difícil. Veja lá em Lucas capítulo 22, versículo 51. Mas Jesus acudiu dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Aleluia! Esse é o nosso Deus. O fato de Jesus ter consertado a orelha direita de Malcom não foi apenas um milagre. Apenas um milagre antes da crucificação. Muitas lições nós poderíamos extrair deste evento.
tanto para a vida dos participantes daquela época, quanto para os nossos tempos hoje. O principal prejudicado teve sua vida restaurada. Restaurada de circunstâncias totalmente adversas para uma nova maneira de ver as coisas. Ele estava com uma nova maneira de enxergar as coisas. E sabe quando muitos falam assim que a Bíblia tem muitos mistérios, mas conforme vamos vendo mais, estudando mais, Deus vai revelando cada um desses mistérios. E aí nós vemos um desses mistérios, não? Um ministério tremendo, né? Um mistério tremendo, não? A gente acha que foi só uma orelha curada, né? Mas na verdade não. Teve mais que uma orelha curada, né? As pessoas que estavam à volta viram esse milagre. Presenciaram o milagre. Malcolm sentiu o poder de Jesus na sua própria vida. Bom, que aplicações nós teríamos para esse milagre? Jesus está acima de todas as leis, ou seja, não existe lei que ele não esteja acima. Então não importa se está morto, ele ressuscita, se está cego, ele põe para ver, se está paralítico, ele bota para andar. Ou seja, ele está acima de todas as leis, né? Não há restrições. Jesus ele dá continuidade à nossa vida. Continuidade não só à nossa vida física, mas à nossa vida espiritual. Continuidade não só nessa vida humana que nós temos aqui, mas a continuidade na vida eterna. Ele garante isso. Jesus ele restaura os sonhos dos homens e a vida, não só os sonhos. Ele garante a continuidade na vida eterna. A eternidade está garantida através de Jesus. Entregar a vida a Jesus é ter a garantia de uma continuidade na eternidade. E de uma vida em abundância. Essa é a promessa que ele nos dá aqui, agora, a partir de agora. A vida abundante com Jesus Cristo. Essa intensidade, né? Essa coisa viva, essa coisa que nós vamos, cada dia que nós estudamos, conhecemos um pouquinho mais e descobrimos tantas coisas que são fantásticas. São maravilhosas, né? Então, em nome de Jesus, que você, que ainda não entregou sua vida para Jesus, possa fazê-lo. Você que necessita de um milagre, que você possa viver esse milagre. O milagre vai acontecer na tua vida, só depende da tua fé. Depende de você caminhar no lado certo, caminhar com o Deus certo. O Deus que pode fazer esse milagre. Deus que vai fazer esse milagre em nome de Jesus. Amém? Nos vemos na próxima quinta-feira no nosso estudo bíblico e você é o nosso convidado para estudarmos mais um milagre de Jesus. E vai ser o último milagre de Jesus. Se você quiser conhecer os 35, está aqui no YouTube, você pode ir e estudar junto com a gente cada um deles. Que você e eu possamos crer nesse milagre, que você e eu possamos viver esse milagre, que você e eu não só conheçamos esta palavra, conheçamos o que Jesus pode fazer, mas que nós possamos viver isso nas nossas vidas, no nosso dia a dia, em cada situação que você e eu estivermos passando, que nós possamos viver isso, sabendo que Deus é um Deus de propósito. Deus ele tem um propósito para a tua vida e para a minha vida. E Ele deseja que você e eu estejamos cada vez mais próximos dessa eternidade, né? Próximos da eternidade com Ele. E em nome de Jesus, é isso que vai acontecer. Obrigado por você estar com a gente até aqui e que você tenha um final de semana poderoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor. Mas nós te esperamos no domingo. Domingo temos o nosso culto em família. Culto da família. Vem com a gente
né? Nós temos louvores, temos oração, temos bate-papo, então você pode estar com a gente, né? Participando desse culto. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Tchau, tchau.